Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Irmãos e irmãs, uma questão que nos chega, que é uma questão que parece ser muito intrigante, que mexe e move aquilo que há nos corações, e pedimos a Allah que seja a verdadeira fé, não é senão porque eu decidi aprender o idioma hebraico ao qual estou lecionando, como vocês, nossos inscritos, podem estar lá acompanhando em nosso canal, ou seja, não é senão que quando estudei na Academia Tuzada, me chamou a atenção uma matéria. Uma das matérias me chamou a atenção, estava lá dito, falado, não é senão كلفه النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت بتعلم لغة اليهود فأصبح ماهر بها في 15 ليال. O dito fala, histórias dos Sahaba. E este Sahaba, Sahabiyul Jalil, companheiro virtuoso do profeta sallallahu alaihi wasallam, foi aquele companheiro, Zaid bin Thabit, radiyallahu anhu, aquele companheiro que após o falecimento do profeta sallallahu alaihi wasallam, ficou como sendo um daqueles sábios que os outros buscavam a religião atrás dele, ou seja, buscavam as sentenças, buscavam as interpretações em Madina. Em seguida, após ele, Abdullah ibn Umar, outra história, radiyallahu anhu. Mas a questão é que este nobre companheiro, o profeta sallallahu alaihi wasallam, o incentivou a aprender a língua dos judeus. A aprender a língua dos judeus. E ele ficou fluente nesta língua em 15 dias, como é relatado praticamente. E vocês poderão estar acompanhando aí uma foto de uma parte de um site, não é senão o site Islamweb, um site muito famoso, reconhecido internacionalmente, para as dúvidas acerca da religião de Allah Tabaraka wa Ta'ala em língua árabe clássica clara, porém existindo para ele o site, ou seja, traduções para outras línguas. Não é senão quando foi perguntado qual é o motivo de Zaid bin Thabit ter aprendido a língua dos judeus. Qual o motivo de Zaid bin Thabit ter aprendido a língua dos judeus? Então, acompanhando do site, e veremos aqui a resposta, não é senão a pergunta se diz: بخصوص الحديث الذي رواه زيد بن ثابت, em questão do dito que foi relatado por Zaid bin Thabit, radiyallahu anhu. وقال فيه, e ele disse neste dito mencionando: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم, o profeta, que a paz seja sobre ele, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, me ordenou an ata'allama lahu kalimatin min kitab Yahud. O profeta sallallahu alaihi wasallam me ordenou a aprender as palavras do livro dos judeus. As palavras do livro dos judeus. E continuando, قال فما مر بنصف شهر, e não se passou perante mim a metade de um mês, حتى تعلمته له, até que aprendesse tal língua para ele, para o profeta, ou seja, pelo profeta, para o profeta, sallallahu alaihi wasallam. قال, então ele continuou falando, فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم. Então, quando eu aprendi esta língua, Zaid bin Thabit está falando no relato, não é senão que quando eu aprendi esta língua e os judeus escreviam algo ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ou chegava-me algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam me ordenava a passar para os judeus da da'wa, da informação da religião de Allah, eu fazia isso. وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ. E quando eles escreviam para o profeta, quando os judeus escreviam para o profeta, eu lia a sua escritura, ou seja, a tua carta, a sua carta, ou seja, que os judeus mandavam para ele. E a pergunta continua falando, فَمَا مَعْنَا كَلِمَاتٍ مِنْ كِتَابِ يَهُودِ. Então, qual é o significado? Aprender as palavras do livro dos judeus. Jazakumullahu khairan, como chega aqui a pergunta. Quanto à resposta que é chegado no site aqui, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Não é senão louvando e agradecendo a Allah Tabaraka wa Ta'ala e pedindo que Allah envie esse passo do profeta sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros familiares. E é dito, quando se segue no assunto, فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْكِتَابِ الْخَطِّ كَمَا قَالَ بِنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ. Não é senão o significado, quando foi dito, o significado do livro, da escritura, da língua daquela escritura que o Zaid bin Thabit aprendeu. Como disse Ibn Hajar, Al-Imam Ibn Hajar, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, no livro Al-Fath, quando chegou mencionando وَيُمْكِنْ حَمْلُهُ عَلَى تَعَلُّمِ لُغَتَهُمْ قِرَاءَةً وَكِتَابًا.
não é senão que pode ser carregado esse significado de aprender o idioma deles, o idioma dos judeus. Leitura e escrita. O companheiro não aprendeu apenas a falar, ele aprendeu a escrever e a ler, e a falar, e a interpretar. Aprendeu isso. لأنه كان يقرأ له كتبهم, porque Zaid ibn Thabat lia para o profeta as suas escritas. As escritas dos judeus que eles mandavam ao profeta sallallahu alaihi wasallam. وَيَكْتُبُ لَهُ إِذَا أَرَادَ الْكِتَابَةَ إِلَيْهِمْ. E Zaid, radiyallahu anhu, escrevia para eles, para os judeus, quando o profeta desejava isso. Quando o profeta o ordenava a transmitir algo da da'wah, da religião de Allah tabaraka wa ta'ala, Zaid ibn Thabit, pronto, firme, ia e aprendia e mandava, enviava. وَيَدُلُّ لِهَذَا التَّبْوِيبُ التِّرْمِذِي لهذا الحديث بقوله, e foi chegado no relato de At-Tirmidhi, em um de seus capítulos, falado o que? O capítulo do que? Babu ma ja'a fi ta'limi Suryaniya, ou Sirianiya. O capítulo que fala no aprendizado da língua siriania, né? Que é a língua dos judeus. وذكر فيه رواية أخرى, e é mencionado também um outro relato que fala, يقول فيها زيد, e Zaid menciona em um outro relato, né, de At-Tirmidhi, أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية. O profeta sallallahu alaihi wasallam me ordenou a aprender tal língua. E continuando, وفي سنن, e no relato da Sunna de Abi Dawud, Sunna de Abu Dawud, قال زيد بن ثابت رضي الله عنه. Zaid ibn Thabit relata, e no relato de Abu Dawud, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, no livro da Sunna, Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam me ordenou. Fata'allamtu lahu kitaba Yahud. Então, o profeta me ordenou e eu aprendi para o profeta, por causa do profeta, pela religião do profeta sallallahu alaihi wasallam, para servir o profeta, para servir a causa de Allah tabaraka wa ta'ala. Aprendi para o profeta o livro dos judeus, ou seja, as palavras do livro dos judeus, o idioma, ou seja, wa inni wallahi. E o hadith continua da mesma forma que foi relatado anteriormente, que não passou perante ele a não ser a metade de um mês, e ele aprendeu tal língua. E veremos agora a partir, e o vídeo será legendado, inshallah, o Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid, não é senão um dos Sheikh da Academia Tuzad, muito famoso, né, que Allah tabaraka wa ta'ala o preserve. Não é senão que ele está falando no vídeo um relato, não é senão que está falando que Zaid ibn Thabit não aprendeu apenas o hebraico, não aprendeu apenas a língua dos judeus, aprendeu outras línguas em um tempo muito curto. زيد بن ثابت تعلم لغة اليهود وكان عمره 12 سنة. في 15 ليلة تعلم لغة اليهود السريانية. في 15 يوم تعلم لغة. في 15 يوما لغة اليهود السريانية. في 15 يوما تعلم لغة النصارى، لغة الروم. وفي 15 أيضا تعلم لغة ثالثة، يكتب ويقرأ الكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. هو قال، النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعلم لي لسان يهود في 15 يوما أنهاها. تعلم الفارسية من رسول كسرى في 18 يوما. تعلم الحبشية والرومية والقبطية من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Então esta é uma resposta através da clareza, da evidência do dito dos sábios, rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, e vemos que não é proibido a pessoa aprender um idioma, mesmo que aquele povo seja um povo atreito ao mal, perverso, desorientador. Então suplicamos a Allah tabaraka wa ta'ala que nos oriente, nos faça orientados em seu caminho e que nos acrescente o conhecimento benéfico, em seguida nos beneficie com esse conhecimento. E esse é meu dito. E você, tem interesse em aprender o idioma hebraico? Alfabetize-se em apenas 10 aulas. Instituto Conhecimento Benéfico.